O rei da estrada, Joe McCarthy. Depois da morte de Henry Ford, foi encontrada no laboratório experimental que ele tinha em casa, debaixo de uma banca de trabalho, uma caixa de sapatos contendo objetos pessoais. Havia nela, entre outras coisas, um tubo de ensaio selado e rotulado, onde em letras de imprensa se lia "Último suspiro de Thomas Edison". Ford tinha uma grande afeição por Edison, pois havia sido este quem, por volta do ano de 1896, o encorajara a levar por diante a sua ideia de construir um automóvel com motor a gasolina, quando todos zombavam de semelhante projeto. O carro 100 cavalos tornara-se a obsessão de Ford, desde o dia em que, 20 anos antes, tinha ele então 13, seguindo ao lado de seu pai numa carroça, viu perto de Dearborn, Michigan, uma máquina a vapor que avançava ao longo da estrada pelo seu próprio impulso, mediante uma corrente que ligava o motor às rodas traseiras. Os pequenos olhos de Henry quase se saltaram das órbitas. Já tinha visto diversas máquinas a vapor. Usavam-se nas quintas para malhar o trigo e serrar madeira, mas nunca se lhe havia deparado uma igual àquela, que se movia sem ser puxada por cavalos, tal como Ford recordou mais tarde. A máquina parou para que o carro em que meu pai seguia passasse, e antes de ele saber o que eu estava cogitando, já me encontrava fora do carro a conversar com o maquinista. Desde aquele dia, Ford desinteressou-se por completo da lavoura, aprendeu mecânica, trabalhou como reparador de máquinas agrícolas e montou uma serração. Em 1891, contava 28 anos. Deu à mulher, Clara, a notícia de que aceitara o emprego de maquinista noturno na central elétrica da companhia Edison, em Detroit, com o salário de $45 por mês, e explicou-lhe que era aquela a sua grande oportunidade para adquirir conhecimentos sobre eletricidade e a sua aplicação como seguro impulso no motor a gasolina que desde há muito havia projetado. A ideia de se mudar para a cidade, abandonando a casa que tinham construído recentemente em Dearborn, entristeceu muito sua mulher, que, no entanto, fez as malas sem se lamentar. Henry tinha-lhe feito um esboço do carro 100 cavalos que idealizara
E Clara tinha tanta fé naquele projeto como ele próprio. Durante os 2 anos seguintes, escreve Ford no seu diário: esteve tão absorvido pelo motor a gasolina que se esqueceu, por vezes, de receber o salário na fábrica de Edison. Na véspera de Natal de 1893, tinha o seu filho Edsel, apenas 7 anos, e Clara preparava atarefada a ceia familiar para o dia seguinte. Ford entrou na cozinha com o primeiro motor que construíra, montou-o no lava-louças e pediu a Clara que o ajudasse a pô-lo a funcionar. Ensinou-lhe como deveria deitar a gasolina de uma taça para o recipiente de metal que servia de carburador e como manipular o parafuso que regulava a entrada do combustível na válvula de admissão, enquanto ele fazia girar o volante. Ligou depois a rudimentar vela de ignição, a corrente elétrica da casa e deu o sinal para que Clara começasse a verter a gasolina. O motor, de um só cilindro, feito de um pedaço de cano de gás, emitiu um barulho semelhante a um ataque de tosse e estremeceu, fazendo oscilar o lava-louças e lançando chamas pela válvula de escape. Ford disse então a Clara que se afastasse. Durante alguns minutos, a sua atenção esteve presa no motor que via em funcionamento. Depois, aguardou que ele parasse. Funcionava. Era tudo o que lhe interessava saber. E logo começou a trabalhar no motor de 2 cilindros. Os Ford alugaram uma casa em Detroit que compartilhavam com outra família. Nas traseiras havia um barracão de tijolos que servia de carvoeira. Ford utilizou a metade do barracão que lhe pertencia como oficina e foi ali que, às 4 horas da manhã do dia 4 de junho de 1896, deu por concluído o seu primeiro automóvel. Em seguida, foi dar um passeio nele, desde a Avenida Grand River até ao Washington Boulevard, onde parou devido a uma falha na ignição. 2 meses mais tarde, numa conferência da companhia Edison em Nova York, Ford foi apresentado durante um jantar. A Edison
a Edison como o indivíduo que tinha conseguido construir um automóvel com motor a gasolina. Quis Edison saber mais pormenores e, depois de ter observado os esquemas que Ford traçou numa ementa, disse: você já conseguiu aquilo que era necessário. Ou seja, uma unidade compacta que transporta o seu próprio combustível. Continue a trabalhar. Não foi Ford quem inventou o automóvel, mas foi o primeiro fabricante que procurou para os seus veículos o mercado popular, enquanto a maior parte dos outros fabricantes projetava e fabricava carros que eram verdadeiros brinquedos de luxo para a gente rica. Ford idealizava a construção de um automóvel de mecanismo forte e simples, leve e de fácil montagem, de modo a que o seu custo estivesse ao alcance da classe média. Encontrou a solução no seu modelo T, maravilhosamente simples, mais tarde conhecido como Tin Lizzie, na linha de ajustamento que reduzia o tempo de montagem de um chassi de 14 horas para 1 hora e 33 minutos. Instalando oficinas de montagem em todo o país, Ford conseguiu produzir os seus modelos T a média de 1,6 por minuto. 15 milhões de carros em 19 anos. Razão porque entre 1917 e 1927, quase metade dos automóveis que se fabricavam nos Estados Unidos eram Ford. A par disso, foi sempre baixando os preços implacavelmente, de $850 em 1908 para 290 em 1925, a fim de que maior número de pessoas pudessem comprar os seus automóveis. O modelo T fez, assim, da Ford Motor Company a mais extraordinária empresa da indústria americana. O seu incrível êxito resume-o a conhecida história de Rosetta House, irmã de James Couzens, primeiro gerente da companhia Ford. Couzens tentou vender a Rosetta ações no valor de $200, mas esta, muito hesitante, só anuiu a investir 100. Durante os 16 anos seguintes, recebeu Rosetta $95 mil em dividendos e em 1919, quando Ford comprou as ações dos sócios que compunham a minoria, vendeu ela as suas que tinham custado 100 por $260 mil. Henry Ford foi uma personagem de romance. Um dia, o presidente Franklin D. Roosevelt convidou-o
para jantar na Casa Branca com o rei e a rainha da Inglaterra. Ford, porém, declinou o convite, comunicando que lhe era impossível comparecer porque o clube de jardinagem a que sua mulher pertencia tinha reunião marcada para aquele mesmo dia. Colecionava violinos e toda a espécie de objetos e documentos referentes aos princípios da civilização norte-americana. Era também ornitologista, bailarino de danças folclóricas e um maníaco no que se referia à saúde e regimes alimentares, a tal ponto que nunca permitiu que se fumasse nas suas fábricas ou escritórios. Por vezes, comia cenouras durante vários dias e, quando, por exemplo, adotava um regime alimentar à base de soja, não só pedia sopa de soja e pão de soja, mas também gelados de soja. Henry tentava dominar todos aqueles que o rodeavam, exceto sua mulher, Clara, dotada de um espírito forte, que era quem dizia sempre a última palavra. Clara morreu em 1950, 3 anos depois de seu marido. Estiveram casados durante 59 anos, tendo sido, ao longo deles, sempre ternos e delicados companheiros. Uma personagem muito importante na história da família Ford foi Edsel, filho de Henry, indivíduo possuidor de um caráter mais matizado que seu pai e até superior a ele em sutileza, elegante, sóbrio e de gosto requintado. Edsel sentia-se deslocado no louco Detroit dos anos 20. Foi para ele que, em 1913, Henry começou a construir Fairlane, uma casa de aspecto austero e sombrio, em pedra calcária, numa área de 1.369 acres e contígua ao local onde ele e Clara haviam vivido quando recém-casados. O palacete possuía uma sala de bilhar com iluminação indireta, entre parênteses, a primeira que se conheceu em Detroit, um órgão que custou $30 mil, uma pista de bowling e uma piscina interior. Quando Edsel completou 21 anos, Henry ofereceu-lhe também $1 milhão em ouro. Dizem os empregados superiores da Ford que Edsel, nomeado por seu pai presidente da companhia aos 26 anos, estava avançado 30 anos em relação ao seu tempo, não só no que se referia às suas concepções de estilo e mecânica dos automóveis, mas também às teorias sobre relações de trabalho e responsabilidades sociais das grandes empresas.
Embora Edsel nunca tenha frequentado a universidade, Henry opunha-se ao ensino superior. Sabia mais sobre Céline e Renoir que muitos professores de arte. Era assim, natural que um filho como Edsel nunca pudesse ser compreendido por um pai como Henry, pelo que começaram a surgir certos desentendimentos entre eles. As discordâncias entre Edsel e Henry tornaram-se mais evidentes em meados da década de 1920 a 1930, quando já era manifesto para toda a gente da companhia, exceto para Henry, que o modelo T estava desatualizado e a perder popularidade. Henry havia-o concebido para as estradas de mau piso que existiam na América antes da Primeira Guerra Mundial e preocupara-se, sobretudo, com a sua resistência e economia, menosprezando a capacidade e a aparência. Ora, entretanto, as estradas haviam se tornado boas e lisas, e o automobilista médio já não se importava de pagar mais uns quantos dólares por um carro que lhe oferecesse mais comodidade. De tal forma estavam desatualizadas as linhas do modelo T que os xistes dos artistas cômicos do teatro ligeiro começavam a tornar-se contundentes. Entre parênteses, um Ford é como uma banheira. É útil, mas ninguém gosta que o vejam nela. Nas esferas superiores da Ford Motor Company, Henry estava rodeado de pessoas que nunca se atreviam a contrariá-lo. Apenas Edsel e alguns diretores de vendas mais temerários tiveram a coragem suficiente para lhe dizer que chegara o momento de retirar do mercado o modelo T. Por largo tempo se opôs a essa ideia o velho Ford, que não concordava com seu filho. Finalmente, perante a grande baixa verificada nas vendas, não teve outra alternativa e cedeu. As discórdias continuaram depois, quando o desenho do modelo A foi submetido à apreciação de ambos. Edsel pretendia um carro com travões hidráulicos e alavanca manual para mudanças de velocidades, como tinha o Chevrolet, que já começava a fazer a Ford enorme concorrência nas vendas. Por seu lado, Henry detestava os travões hidráulicos e argumentava, justificando-se, que o líquido vazaria. Por fim, acedeu à inovação da alavanca de velocidade, mas manteve os travões mecânicos. Surgiu assim o modelo A, bastante depois.
em fim de 1927, ano extraordinário para as grandes notícias de primeira página. Contudo, em Only Yesterday, relato da história dos anos 20 na América, Frederick Lewis Allen classificou a estreia do novo Ford como um dos grandes acontecimentos de 1927. E realmente, nenhum outro carro desfrutou de tanta simpatia entre o público, porque nenhum fabricante com a reputação da Ford ousou promover uma tão drástica modificação nos carros que construía. O novo carro, que continuava a ser o mais barato do mercado, não só dispunha de travões às 4 rodas e de limpa para-brisas, mas até o comprador podia escolher entre várias cores. Tim Pan Alley, para comemorar o acontecimento, compôs uma canção popular que veio a ter um grande êxito. Henry fez de Lisieux uma senhora. Após as desavenças com Edsel, por causa do modelo A, Henry Ford retirou-se para uma vida de semi-isolamento. Começou, então, a dedicar-se ao seu passatempo favorito, colecionar objetos e documentos literários, históricos e etnográficos americanos. Restaurou a estalagem da Wayside em South Sudbury, Massachusetts, e perto dela edificou uma escola. Fundou ainda o Instituto de Museu Edison, atrações turísticas junto da Ford, em Dearborn. O museu, mais tarde chamado Ford, tornou-se numa mistura de velhos trajes, potes, candeeiros, trenós, carros elétricos, locomotivas, carros de 2 rodas, máquinas de impressão, armaduras, mobiliário, arados e automóveis, incluindo o 999 de Henry Ford, carro de corrida com que, no princípio do século, estabeleceu com Barney Oldfield ao volante recordes de velocidade. Dizia Ford, anos mais tarde, a Oldfield: bem, Barney, nós os dois fizemos-nos um ao outro. Oldfield retorquiu, perdão. Sim, mas eu fiz uma obra muito melhor que a tua. Ford morreu na primavera de 1947, com 83 anos. No seu último dia de vida, parecia ter uma saúde e alegria que há muito não experimentava. Deu um passeio de automóvel pela fábrica de Rouge e pelos arredores de Dearborn, que lhe eram muito familiares.
de regresso a Fairlane, parou na central elétrica para visitar Charles Voorhees, que superintendia ali, e para ver como decorria o trabalho nas turbinas. O velho Ford sentia-se muito orgulhoso de possuir uma rede particular de energia elétrica em Fairlane. Sempre independente, nada queria que o sujeitasse aos serviços públicos, pelo que produzia eletricidade para a sua fábrica, aproveitando a energia hidráulica do rio Rose. Naquele dia, porém, o Rose havia aumentado de caudal devido aos degelos da primavera, pelo que alegara os campos marginais e inundara as turbinas da central elétrica, deixando Fairlane sem luz. Trouxeram então 2 motores que ligaram a uma turbina auxiliar e, enquanto o velho Henry estava ali observando o trabalho, veio de novo a corrente elétrica. Ford olhou para Voorhees e disse com um sorriso malicioso: não se ofende se eu disser à minha mulher que fui eu quem reparou a avaria. A carga era, porém, demasiada para os motores